o dinheiro, tem até uma cliente minha que a gente troca muita figurinha sobre isso. Ela trata de sexualidade e a gente vê muitas intersecções nesses dois temas, né? O dinheiro, da mesma forma que o sexo, é como se fossem assuntos proibidos. E que, quando a gente olha culturalmente, existem raízes aí, inclusive latino-americanas, que explicam por que a gente tem essa postura eu diria até um pouco alérgica ao dinheiro, né? A gente não quer chegar perto, que já dá até uma coceira, já dá até um negócio. O dinheiro, ele mexe essencialmente em relações de poder. Então, quando a gente está diante de uma situação em que a gente tem pouco dinheiro, a gente se sente menos poderoso, digamos assim. E isso faz com que a gente se sinta inferior, porque a lógica em que a gente está inserido é uma lógica de que, se você é bem-sucedido, se você é uma pessoa que tem bons resultados, tem uma boa vida, tá? Você é uma pessoa que tem dinheiro, né? E a partir do momento em que isso não está acontecendo na sua vida, você passa a guardar essa informação como se fosse um grande segredo. E quanto mais você se isola do problema, mais difícil fica de encontrar a solução, né? Na verdade, essa é a grande questão. Quando a gente reveste o dinheiro com essa capa do tabu, né? Do grande segredo, não podemos falar sobre isso, o que acontece, na verdade, são maiores problemas financeiros, né? O dinheiro, muitas vezes, é um ponto de crise em relacionamentos, né? E, mais uma vez, a gente puxa aí a questão do poder. Quando a gente está falando de um relacionamento heterossexual, por exemplo, quando uma mulher ganha mais do que um homem, é um problema em muitas situações, porque o homem se vê distante daquele papel de provedor que culturalmente foi destinado a uma figura masculina. Quando acontece o contrário, a gente vê uma situação crítica, muitas vezes de dependência financeira, que desemboca numa dependência emocional ali da mulher com o homem. Então, tem muitas questões que atravessam o tema do dinheiro e que tornam ele esse grande tabu, né? Mas aqui no Brasil, especificamente, pelo fato da gente ter uma cultura cristã predominante, muito católica, né? Um berço católico aí, a gente vê que no catolicismo é pregado o voto de pobrezas, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, não sei o quê, do que um rico alcançar o reino dos céus, aquela coisa. E tudo isso para dizer que ter muito dinheiro vai fazer com que você se corrompa. Você ter dinheiro vai fazer com que você seja uma pessoa ruim, que você trate as outras pessoas de maneira ruim. Não é bem assim. E, alto lá, não estou defendendo bilionário aqui, que eu acho que bilionário não deveria existir. Mas eu estou falando de quem é trabalhador, quem é trabalhadora, que está ali todo dia, tal, que ganha o seu dinheirinho, que guarda o seu dinheirinho, que coisa boa. Você gostar de dinheiro não é uma coisa ruim. Você gostar de dinheiro quer dizer que você gosta de ter segurança, quer dizer que você gosta de ter tranquilidade. Não quer dizer que você quer massacrar uma pessoa. Isso são coisas completamente diferentes, né? A gente está falando aqui de seres humanos normais, que estão ali pagando as suas contas, pegando ônibus, lá no engarrafamento, aquela história. Então, você ter acesso a dinheiro não vai fazer você se transformar numa pessoa ruim, não vai fazer você se transformar numa pessoa que não vai ter o reino dos céus, né? Que traz essa questão cultural. Mas, pelo contrário, vai fazer você, inclusive, ter mais recursos para ajudar as pessoas que estão do seu lado, que te apoiaram lá atrás e tudo. Então, acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre dinheiro e falar abertamente sobre dinheiro, porque quanto mais a gente fala, mais problemas a gente resolve. Quanto mais a gente esconde, mais complicado fica. Eu vi isso na minha família. O meu pai pediu demissão, estava doente, numa situação muito crítica, ele não falou nada para ninguém. Ele guardou isso como um grande segredo. Quando a gente foi ver como é que estava a situação, estava muito pior do que se fosse uma questão que estivesse sendo colocada na mesa ali para a família, né? Provavelmente a gente teria tomado outras providências com antecedência, dado tudo um caminho um pouco menos dramático, um pouco menos traumático. Mas como o dinheiro é visto por essa ótica, né, de um segredo, não podemos falar sobre ele, é uma coisa que gera atrito, que gera discussão, que gera ansiedade e conflitos, não vamos falar sobre dinheiro, o que acontece? A gente só vai lidar com a merda
quando já está muito séria a situação. Então, essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas, né? Falem sobre dinheiro no relacionamento, falem com os seus pais, falem com os seus filhos, falem sobre dinheiro de maneira natural. O dinheiro está em tudo. O nosso mundo hoje funciona por meio de trocas com o dinheiro. Então, nada mais simples, nada mais natural do que falar sobre ele de maneira leve, de maneira muito tranquila. Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue encontrar soluções.